O leilão judicial, a dívida é cobrada na justiça, dívida de condomínio, dívida de IPTU, no geral. No extrajudicial não precisa da figura do juiz e acontece em casos de financiamento do próprio imóvel, como bancos que financiam a Caixa, Bradesco, no Brasil, ou uma construtora financiando o imóvel para a pessoa não pagou, ela não precisa entrar na justiça, ela contrata um leiloeiro e o leiloeiro vai lá e manda esse imóvel para leilão, chama leilão extrajudicial. Olá, pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu vou falar para vocês o seguinte, eu vou te dar o guia básico para investir no leilão. Vou dar todas as informações para quem está começando, para quem quer começar, ou para quem já está um pouco mais avançado, mas ainda tem algumas dúvidas e precisa saber de algumas coisas sobre o leilão. Eu vou dar todo o passo a passo, tudo que você precisa saber, o básico do básico, para você fazer a sua primeira arrematação. Então, sem o que eu falar, se você não souber pelo menos o que eu vou falar aqui, não dá para começar, não dá para fazer a primeira arrematação. E aí, a partir do que a gente vai falar aqui, do que você vai aprender aqui, você já vai saber o básico, o inicial para fazer suas arrematações. Nós vamos fazer uma abordagem bem ampla. Fica comigo aqui, eu vou falar o que é leilão, os tipos de leilão, os termos mais usados, o risco, a segurança, vou falar os benefícios, as vantagens, as desvantagens, tudo o que você precisa saber sobre o leilão, o básico do básico, para você ir à frente e fazer as suas arrematações. Vamos lá? Vamos lá. Primeiro, o que é o leilão? Para que serve o leilão? Leilão, ele existe para que pessoas cumpram suas obrigações, para que contratos sejam respeitados, para que as pessoas ou as instituições possam emprestar dinheiro a um juros mais barato, porque tem a garantia de que vai receber um crédito. Como assim? Vamos lá. Se a pessoa vai lá, pega um dinheiro emprestado num banco para financiar o imóvel e não paga, o que acontece? O banco pode tomar o imóvel que a pessoa financiou para quitar o empréstimo que foi feito. Se a pessoa tem, por exemplo, um imóvel e esse imóvel deve IPTU e a pessoa não paga o IPTU, ele pode perder o imóvel para que seja pago o IPTU. Se a pessoa tem um apartamento ou uma casa num condomínio fechado e não paga o condomínio pode tomar esse imóvel para que a pessoa honre com as prestações do condomínio. Aí muita gente vai dizer assim, mas isso é desumano, isso fere princípios. Outro dia eu recebi uma mensagem, a pessoa falou assim, um dos motivos que eu não remato imóvel leilão é porque eu não quero desalojar famílias das suas casas, tal. Nada contra quem pensa assim, e beleza, tem vários outros investimentos aí, segue em frente, vida que segue. Mas o que acontece? O leilão de imóveis, ele tem uma função social. Ele tem uma função social que é fazer com que pactos, obrigações, contratos sejam cumpridos. Vamos lá, imagina se alguém financia um imóvel e um banco financia um imóvel, uma construtora para alguma pessoa e essa pessoa não paga e o banco não pode fazer nada com essa pessoa, porque a pessoa, por exemplo, não tem dinheiro, não tem mais nada, só tem um imóvel. E aí o banco não pode tomar esse imóvel da pessoa para honrar esse compromisso. O que vai acontecer? Dois caminhos. Ou o banco para de emprestar dinheiro para pessoas financiarem seus imóveis, ou ele aumenta a taxa de juros porque o risco dele está muito grande, porque se a pessoa não pagar, ele não vai acontecer nada com a pessoa. E mais pessoas vão deixar de pagar, porque se não vai acontecer nada, para que as pessoas vão honrar, pagar as prestações? Então, cada vez mais pessoas deixam de pagar as prestações e quem mais precisa, quem não tem condição de comprar um imóvel à vista, que precisa financiar, não vai conseguir financiar porque a taxa de juros está alta ou porque não tem financiamento para ela. Então, quem vai lá e arremata o imóvel no leilão, garante ao banco receber o dinheiro que ele emprestou para que ele possa pegar esse dinheiro e emprestar para outras pessoas e se tiver mais pessoas arrematando imóveis em leilão, ele pode simplesmente abaixar a taxa de juros, porque ele sabe que ele vai receber aquele valor de um jeito ou de outro. Então, há essa função social. Vamos lá, a pessoa tem um apartamento num prédio, esse prédio tem 40 apartamentos, e essa pessoa não paga o condomínio. Esse condomínio serve para pagar porteiro, faxineiro, limpeza, manutenção, energia, pintura, infiltrações, cobrir tudo, jardinagem, tudo que é do condomínio. E essa pessoa não paga. E aí, não acontece nada com ela. Aí uma segunda pessoa não paga, não acontece nada com ela. Dos 40, 30 não pagam. O que acontece? O prédio começa a cair aos pedaços, o faxineiro
e o porteiro fica sem salário, sem 13º, sem manutenção do prédio, e aí acaba-se o prédio, né? Eu conheço histórias de, por exemplo, prédios que não conseguem dar manutenção nos elevadores. Eu conheço um prédio que ele tem mais de 40 andares e não tem elevador funcionando porque a maioria dos moradores pararam de pagar o condomínio e o condomínio não cobrava. Então ficou sem elevador. Então pessoas de idade que precisavam subir no elevador, no segundo, no quinto, 10º andar, não saíram de casa, ficaram reclusos dentro de casa porque não tinham como sair de casa, porque o prédio não tinha elevador, porque não tinha dinheiro para dar manutenção no elevador, e o elevador simplesmente parou de funcionar. E aí? Aí tem 40 pessoas nesse prédio, por exemplo, né? Esse prédio que eu estou falando do exemplo tem muito mais. E aí 10 pessoas pagam e 30 não pagam. Essas 10 pessoas vão ter que pagar pelos outros 30 que não pagam, ou se não, fica sem manutenção. É justo? Não. Então tem que ter uma consequência. Qual é a consequência? A pessoa pode perder o imóvel. E aí obriga a pessoa a honrar com os pagamentos. E aí por aí vai. Então o leilão serve para isso, para que as pessoas honrem com os compromissos assumidos, certo? Vamos lá. Tipos de leilão, tá? Temos 2 tipos de leilão: o leilão judicial e o extrajudicial, tá? O leilão judicial é aquele leilão em que a dívida é cobrada na justiça, dívida de condomínio, dívida de IPTU, no geral. E aí o juiz manda o devedor pagar, ele não paga, e aí manda penhorar bens, e aí pode penhorar o imóvel da pessoa e mandar esse imóvel para leilão. Então esse é um leilão judicial. No extrajudicial não precisa da figura do juiz, e acontece em casos de financiamento do próprio imóvel, como bancos que financiam a Caixa, Bradesco, no Brasil, ou uma construtora financiando o imóvel para a pessoa não pagou, ela não precisa entrar na justiça. Ela contrata um leiloeiro e o leiloeiro vai lá e manda esse imóvel para leilão, chama leilão extrajudicial, porque não tem a figura do juiz como no leilão judicial, beleza? Então fica esses 2 leilões. Qual é o melhor leilão? Judicial ou extrajudicial? Não tem isso, tá? Então, todos os 2 leilões têm suas vantagens e desvantagens. Por exemplo, no leilão judicial, se o imóvel estiver ocupado, você consegue desocupar ali no próprio processo. No extrajudicial, não. Você precisa de entrar com uma ação para desocupar o imóvel. Mas no leilão judicial, esse judicial pode ter descontos maiores do que no judicial. Vai depender do imóvel, do leilão e tudo mais, tá? Então, cada um tem uma especificidade e aí você tem que ficar atento para isso. É ficar analisando leilão por leilão. Tem hora que vai achar um extrajudicial bom, tem hora que vai achar um judicial bom, e tem hora que vai achar os 2 bons, e aí isso acontece com frequência. Então, é isso, tá? Termos usados no leilão, tá? Os termos mais usados no leilão, ou os termos que são usados em todo o leilão. Primeiro, o mais usado, o importantíssimo termo, que é edital. O que é o edital? Edital é um documento feito por quem vai mandar o imóvel ao leilão, se no judicial pelo juiz, pela secretaria do juiz, com auxílio do leiloeiro, se no banco, o próprio banco, com auxílio também do leiloeiro. Então, edital é um documento onde estão as regras do leilão. A gente fala que é a lei do leilão, é o código do leilão. Então, as regras, a lei do leilão estão todas ali no edital. É lógico que a lei do leilão, ela tem que obedecer às leis federais criadas pelo Congresso, que é o CPC, que é o Código de Processo Civil, que tem várias leis ali regulamentando o leilão, e a Lei 9.514 de 97, que regula os leilões extrajudiciais, tá? Então, ali tem as leis, né? As leis nacionais, federais, né, feitas pelo Congresso Nacional, e no edital tem as regras infralegais, que a gente fala, abaixo da lei, regulamentando algumas questões do leilão que a lei não regulamenta ou deixa em aberto, e aí se coloca no edital. Então, é importantíssimo você ler o edital, analisar o edital e conhecer o edital, que ali é a lei do leilão. Cada leilão, cada banco, cada juiz, cada leiloeiro tem o seu próprio edital e os juízes vão mudando isso. Muita coisa se repete, mas algumas coisas estão diferentes, então não adianta ler um edital e todos estão lidos. Então, cada leilão você tem que ler o edital, leilão por leilão. Às vezes, no mesmo juiz ou no mesmo banco, tem um detalhe diferente no leilão de um imóvel e de outro.